Então, o que acontece, né? A gente já estava se preparando, né, para poder ver como é que nós vamos fazer para poder ir até o encontro agora no dia 10, né, se não me engano, de fevereiro, né? Eu não sei o dia exato, mas acho que é dia 10 mesmo que começa. Né, Paulo? Isso, no sábado, dia 10. Então, e aí a gente já fica, assim, horrorizado, né, do valor da passagem. Então, a gente fica olhando e tal. Aí eu brinquei com a Valéria, porque eu também preciso de quebrar dentro de mim né, esse processo de escassez, né? Que a gente fica olhando assim, caramba, nossa, R$ 1.600 para ir e voltar de avião e tal, né? Que absurdo, que isso, que aquilo outro, né? Tá muito caro, tá muito caro, tá muito caro. Mas não é que tá caro, né? A gente que não se preparou para poder fazer. A gente que não se preparou para poder ter o recurso nas mãos, né? Eu quero terminar esse ano aqui falando um pouquinho sobre isso, tá, pessoal? Eu quero me preparar junto com vocês aí para o ano que vem, para que seja ano de paz de Cristo, sim. Além da paz de Cristo, né, o árbitro nos nossos corações, ano de acesso às bênçãos de prosperidade de Cristo Jesus sobre as nossas vidas. Tá? Então, não é que a passagem está cara, a gente está ganhando pouco. Né? Então, nós precisamos ter uma maneira de ganhar mais. Né? Você falou aí do irmão, né, da pizzaria, e trabalho, né, desse tipo, né, de situação, se a pessoa não for muito dedicada, não for muito minuciosa nos detalhes, né, ela acaba pagando para trabalhar. Então é uma vida árdua, não é uma vida fácil, né? Alimentar as pessoas, fazer uma bela pizza com um bom preço, que tenha atratividade, isso, aquilo, outro, é um desafio, né? E para todo mundo que trabalha, né, registrado também, é outro desafio, porque o dinheiro parece que vem aquém das necessidades, né? Se você ganha 2, você gasta 2.500. Se você ganha 5, você gasta 6. Se ganha 10, você gasta 15. É incrível o negócio, né? E parece que cada dia que passa, a prosperidade fica mais longe ainda. E esse pessoal lá do Pablo Marçal lá e tudo mais lá, os caboclos são bons nisso aí, tá? Do nada eles conseguem tirar recurso, né? Mas eu fico olhando também o perfil como é que fala? Dos compradores do produto deles, né? É um perfil muito aquém do que seria o necessário, né? E dos milhares e milhares que compram o produto deles, algumas dezenas é que se dão bem. Então me dá uma ideia de até mesmo de pirâmide, né? Porque os caras estão ricos, vendendo o próprio produto, né? Ou seja, a imagem, né? Aquilo que eles falam, que eles se deram bem, né? E a busca do reino, é a busca da bênção em Jesus Cristo e tal. Eles misturam, né, muito bem, né? As questões espirituais com as questões do mundo da realidade. E de fato, né? Aquela minoria realmente se dá muito bem. Tem cada vez mais uma maneira muito próspera, né, de viver a vida. E o que acontece? A gente tem feito de uma maneira, penso eu, dentro daquilo que está no coração do Pai. As coisas que a gente tem recebido, né, de Cristo Jesus, graciosamente, a gente também tem dado graciosamente. Né, e tem ministrado graciosamente, como a gente tem recebido graciosamente, né? Eu tenho também me preparado também para receber
né, de cada um de vocês também. Embora é melhor dar do que receber, né, eu tenho me preparado para também receber bênçãos. Né? Porque, evidentemente, a declaração de bênção não é sobre um ou outro, né, é sobre o corpo multimembrado. Então, a gente tem poucas pessoas. Agora, nós podemos ousadamente falar que a maioria de nós tem bênção em Cristo Jesus. Tá? A gente tem acessado, né, como é que fala? Uma dispensa de revelações muito rica. Né? E os caras são exímios nadadores. Agora, eu tenho me relacionado com exímios mergulhadores, né, que mergulham nas profundezas de Cristo Jesus. Tá certo? O que nós estamos precisando? Nós precisamos de um pouco de equilíbrio, né, para que as nossas finanças não cobrem um preço alto, que nem às vezes acabam cobrando da gente, né? Eu estava, né, quando eu estou lá com o Manuel, com o Paulo, né, com o Helder, de vez em quando a gente relembra, né, do que nós já passamos. Paulo de Garanhuns também viveu muito com a gente aqui, nos apoiou muito, né? Eu estava vendo como é que fala, uma das nossas reuniões aí, o Anselmo agradecendo ao Paulo, né? E eu também me faço publicamente aqui o meu agradecimento à família do Paulo, da Rejane, né? Que são canais de bênção em nossas vidas, né? E é importante que a gente reconheça, né? Porque, afinal de contas, Deus nos levantou como canais abençoadores. E isso eu tenho aprendido muito com o Paulo e com a Rejane. Tenho feito, né, alguma coisa? Tenho. Mas é bem tímido ainda, né? E uma coisa assim que o cara fala, né? Eu teorizei já lá atrás, né? Que é justamente o quê? Você fechar todas as suas aberturas, onde possam, de alguma forma, estar vazando bênção, né? E colocar lá em cima, né? Transformar, né? Todo mundo sabe o que é o ladrão da caixa d'água, né? Todo mundo conhece esse termo, né? Sim, Toda mano. caixa d'água tem que ter um ladrão, né? E o problema da escassez é que o teu ladrão, às vezes, da caixa d'água, você colocou ele embaixo, ou você permitiu que ele ficasse embaixo. Então, não represa a água. Embora você tenha uma medida de armazenamento, né, de bênçãos e tudo mais, mas como o teu ladrão está muito baixo, vaza tudo pelo ladrão, tá? E eu quero colocar primeiro o ladrão na posição certa, né? O ladrão fica acima do nível da caixa d'água. Porque se a boia estourar, né, por exemplo, né, que a boia é o regulador, né, para manter sempre no nível máximo, né, a água que vai acumular dentro da caixa saia pelo ladrão, né, e caia fora para não encher a casa de água, né? E eu quero transformar esse ladrão em canal de bênção, tá? Porque, cara, eu fico olhando o nosso irmão, né, o rei Davi, e num dos salmos dele lá, ele regozijante, né? Falando com Iave, né? E agradecendo a Iave, né? Pai, o meu cálice transborda. Aquela medida de transbordamento do cálice de Davi era abençoadora, né? E é exatamente isso que nós temos que fazer, né? Porque o próprio David falou com Paulo, né? Se você vai dar um prato de comida para quem tem fome, você tem que ter 2 pratos, porque um prato é seu, né? E o outro prato você pode dar, porque está sobrando, entende? E isso é importante, né? Primeiro, aos domésticos da fé. Mas antes dos domésticos da fé, tem pessoas que são mais domésticas do que outras, né? Por exemplo, a minha esposa é o meu primeiro doméstico da fé, né? Os meus filhos são os meus segundos domésticos da fé, tá certo? Então, vocês, né, me permitam, e é com amor que eu tenho que falar isso, né? Vocês têm um nível, né, de doméstico de fé diferente da minha esposa e dos meus filhos, né? E eu tenho que passar esse reconhecimento em primeiro lugar. Então, tem níveis de domésticos da fé.
Agora, evidentemente que o mundo, por exemplo, né, não é o doméstico da fé. Porque, por enquanto, o mundo não fala, não tem a mesma fé que a gente. E, como diz, é muito gratificante poder saber que, mesmo, né, naquilo que seria o exercício do doméstico da fé, né, o Paulo transgrediu essa lei, né? E, às vezes, até mesmo em detrimento da sua família, dos seus filhos ali, ele sempre nos abençoou, né, dentro daquilo que era possível, né, mas sempre nos honrou com bênçãos, né, e o que nós podemos fazer é somente o seguinte, é declarar que haja uma resposta divina na tua vida, Paulo e Rejane, tá? E tudo aquilo que vocês nos agraciaram, né, voltem para vocês multiplicados, entende? É o que nós podemos fazer, tá? E, como diz, eu aprendi e aprendo muito com vocês dois. O que acontece? Essa situação, né, que eu estou falando aí do pessoal lá do Marçal e tudo mais lá, os caras são bons, porque eles fazem uma sistemática, né, bem educativa, né, e bem, né, zelosa com as situações. E eles fazem coisas básicas, tá? Só que eles cobram por isso. Então eles pegam as revelações de Cristo Jesus, que eles não acham que é Cristo Jesus, eles acham que é Jesus Cristo, e colocam uma pitada, né, de economês no meio, uma pitada de administração no meio, uma pitada de vendedor no meio, e vende aquele produto. E eles cobram, né, para falar das bênçãos de Cristo Jesus, e eles também não veem dessa forma, né, Jesus Cristo, para eles, né, e acabam vendendo um produto, ok? Agora, o que acontece? Não que nós vamos começar a cobrar, não é isso, tá? Agora, tem uma certa lógica nessa situação, né? Porque está escrito lá que não abordasse a boca, né, do boi que debulha o trigo, né? Outra passagem que fala, digno é o trabalhador do seu sustento, tá? Agora, por que eu estou falando isso? Porque eu quero experimentar junto com todos vocês uma perspectiva que nós ainda não experimentamos. Qual é a perspectiva? Aqui nós tenhamos acesso à prosperidade, né, de tal performance que nós possamos ser quem? O rei Davi. E poder falar, pai, o meu cálice transborda. Então, a medida da fé dele, né, que era a caixa d'água dele, né, ou o cálice dele cheio, né, ele conseguiu facilmente. E, além disso aí, ele pegou e fez com que as coisas pudessem pegar uma outra performance. Aí, o que acontece, pessoal? Precisamos, tá, de adentrar numa performance que nós possamos ser abençoadores de pessoas, tá? Evidentemente, com aquela priorização que eu falei, esposa, filhos, os mais próximos da gente, os mais íntimos da gente, né? E a coisa tem que ser expansiva, não pode ser limitada, tá? De tal maneira que a gente possa. Pessoal, tem encontro aqui em Vaipendi, né? No sítio Mirante das Águas. Então, o sítio Família Immanuel, né? Pela fé. Tá? E todos poderem pegar o avião e vir com tranquilidade. Ah, mas vai custar R$1.500 a passagem. Aí daí. Entendeu? Mas quando eu vi, a gente vê que, caramba, são 20 pessoas que vão vir. Nossa, são R$30.000. E daí? Entendeu? Mas eu ganho não sei o que, não sei o que, não sei o que. Bom, e daí? Entende? Então, são perguntas que eu quero fazer junto com vocês para termos, desse 2024, uma performance de prosperidade que nós ainda não adentramos. Não sei se vocês estão concordando comigo, vocês estão me entendendo. Sou estranho para vocês isso, não?